Bom, meus amigos, vamos trocar de assunto então. Agora a gente vai falar de serviço, né? Serviço, segunda etapa, falar da família Silvério, como é que Família começou Silvério. tudo, né? Foi foda. Eu quero saber quem é Eros. Eu também, também gostaria. Cara, Eros é o seguinte, Eros é um cara inquieto, um cara empreendedor. Abri minha primeira empresa com 22 anos e deu tudo errado, claro. A gente teve que pagar com o dinheiro da família, herança e tal, meus primeiros erros ali, porque eu sempre fui temerário. Isso é uma coisa até ruim, né? Porque eu assim, não tenho medo de nada. E o E que que é- tu fez? O que que era? a primeira empresa era um estúdio de design. A gente fornecia serviço para outras agências de publicidade. O meu sócio era um cartunista, não é cartunista, como é que é quando faz desenho? Ilustrador? Ilustrador. Ele era ilustrador e eu sempre tive tino para venda, sempre tive uma comunicação forte, e tudo, e ele não tinha nada disso. Ele só sabia sentar e desenhar. Coisa de designer. Meu grande amigo Diego, um abraço pra você, cara. Espero que você esteja bem, tua filha também. E ali eu tinha 22 anos e bora lá, trabalhava numa cooperativa de mão de obra marítima. Legal isso, né? Que eu nem sabia que ia trabalhar com isso, mas ela terceirizava mão de obra para Petrobras e para as plataformas e os navios aliviadores e tal. E um dia eu falei, chega de ser funcionário. Eu tenho dois registros só na minha carteira de trabalho, esse dessa empresa e um quando o Davi nasceu, que eu falei que naquela época eu falei, não, chega de tentar ser marceneiro, eu preciso botar dinheiro dentro de casa, eu preciso agora ter um filho, e daí comecei a trabalhar numa indústria. Acho que eu fiquei o quê? 3 semanas? Calma, você foi lá de quando não me conhecia. Não, calma, mas aí, na DIAN eu fiquei o quê? 3 semanas Por aí, trabalhando, acho. é. Sabe? Nunca tive carteira assinada, não gosto disso, sabe? Nunca consegui trabalhar para outras Ser pessoas. funcionário. Não, não consegui, mas para mim é muito desconfortável, né? Aham. Então eu acho que eu comecei lá atrás quando eu não tinha profissão. Posso te cortar? Pode, claro. Quantos anos você tem hoje? Tenho 35 anos, são 13 anos de empresariado. E aí, bom, claro que aquela empresa não deu certo, chamava Estúdio Retrô. A gente fornecia legal, era muito legal. Depois a gente começou com áudio e vídeo. Na época, as câmeras digitais estavam bombando. Imagina, era o Que ano era? 2004. O Nossa, naquela época É, era, no começo. era o Facebook estava começo do começando, começo, assim, né? Tu tava aham. saindo do Orkut. Cara, a gente começou. E que engraçado, minhas primeiras vendas foram no Orkut, né? Naquela época. Isso é Era o muito Orkut e tinha aquele outro que a gente MSN. tinha uma página. Mirk. Mas Não, não, Mirk é tinha mais antigo, seu tinha crocodilo. uma página assim que era Fotolog. o Fotolog. Ah, é, o Fotolog. O Fotolog. Fotolog, é. Mas, bom, naquela época eu não era a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu só sabia fazer daquele jeito, sair vender a primeira vez com pastinha, né? Pastinha, aquela pastinha de mão, assim, Batia na sair, porta. batia na porta, você tá precisando de cartão de visita, flyer, coisas assim, era o que a gente fazia. Pô, foi muito legal, foram 3 anos muito bacanas, a gente cresceu, eu sempre fui um empresário que queria crescer, o meu negócio era crescer, era vender e tal. No estúdio retrô eu tinha 3 sócios e foi essa merda, né? Era muita gente, uma Então empresa era muito três pequena. mais você. Era eu mais, e daí tinha mais os funcionários, a gente chegou a ser 9 pessoas lá. Nossa. E claro que não deu certo, no final a gente saiu com dívida trabalhista. Eu recebi um processo trabalhista, o único que eu tive na minha carreira toda, eu recebi de lá, de uma menina que ficou grávida depois de ter sido demitida. Só que como ela estava grávida no período ainda que ela estava ali, né? A concepção ela conseguiu provar que era antes dela ter sido Ah, demitida. Eu tive que pagar meses, né? Na verdade, assim, anos aquele negócio. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito forte. E os sócios não deram certo, a gente quebrava o pau, uns trabalhava mais, trabalhava menos. Eu tinha 22 anos, ninguém pode acreditar em nada que, né, então uma pessoa de 22 anos fala. Deu tudo certo. A gente conseguiu pagar, paguei anos as coisas e beleza. Só que dali eu nunca fiquei com medo, sabe? Eu vou parar, vou trabalhar para os outros. Não, qual que é a próxima? E sempre assim, qual que é a próxima, qual que é a próxima? Beleza.
eu acho que a gente pode pular daí já para quando eu conheci a Silvana. Porque dali, cara, foram muitos empreendimentos pequenos, entende? Tentativas. Foram muitas tentativas, iniciativas, muita loucura eu sempre fui assim, eu queria uma moto, eu não comprava uma moto. Eu abri uma empresa de customização de moto para ter a minha moto customizada, você tá entendendo? Porque para mim, ter essas ideias e fazer as coisas acontecerem sempre foi muito fácil, assim, sempre fui muito criativo, aprendi muito rápido, então bora. É que claro que a vida é completamente diferente, a realidade é diferente, os impostos chegam, a carteira assinada pesa e coisas assim, e na época eu não tinha, eu sempre fui naquela época eu era um péssimo administrador. E aí eu conheci a Silvana, ainda tinha moto, né? Sim. Conheci ela, acho que por causa da moto, assim, cheguei todo me achando na casa dela lá e tal, né? Vou pegar essa gata e tal. E realmente Aqui. já era aqui. Santa Catarina. A minha empresa sempre foi em Itajaí, a empresa era aqui em Itajaí, ali no farol do Mirante do Porto, bem na esquina ali da Marcos Conder, ali é um edifício comercial, era ali. E bacana, cara. Na época eu fazia direito, parei a faculdade de direito entre o quinto e o sétimo período, fazia as coisas ali. Minha família toda de advogados, promotor, aposentado, todo mundo. E tem uma ovelha negra, empresário, né? E a minha mãe não conseguia ver muito futuro naquilo. Ela sempre me apoiou. Quando a Retro quebrou, ela estava lá junto, né? Foi meu avô que deixou uma grana que foi que a gente usou lá. Em 2004 era algo aí entre 70 mil reais. Né? Na época era muito É dinheiro. muito dinheiro, né? Hoje já é bastante dinheiro, né? Imagina em 2004, né? Então, assim, empresário erra e não erra pequeno, né? A gente sempre tem um aprendizado. Então, beleza, eu fui crescendo, fui abrindo outras coisas, não deu certo, abri coisas que deram certo. Eu tinha uma gráfica rápida que eu comprei por R$ 1.500 e vendi por R$ 160 mil. Foram 2 anos de muito crescimento e ali foi onde eu vi, foi ali onde eu entendi de estratégia, de mercadológico, me coloquei nos lugares certos. A gente tinha 0% de market share, quando a gente vendeu a gente tinha 80% de um segmento lá de plotter de engenharia, sabe? Quando imprime planta e coisa assim. Então foi sempre nessa força, né? De comercial, batia lá na porta da construtora, cadê o setor de engenharia? Tal pessoa, o negócio eu tenho uma gráfica aqui e tal. Vamos fazer um teste e fazia, dá certo e sabe? E sempre fui e a gráfica acho que foi o meu primeiro sucesso, assim. Foi a primeira vez que eu acertei e consegui sair dali com algum dinheiro. Quando eu... E que engraçado, desculpa te cortar. Pode falar. Era publicidade também. Exatamente. Era comunicação. Exatamente. Parecido com o que eu Exatamente. falei, né? E aí eu vendi aquele negócio e aí eu me vi sem profissão. Eu tinha uma renda, né? Eu peguei uma parte... Aí tu vendeu a gráfica. Vendi a gráfica. Mas por que tu vendeu a gráfica? Porque na época era uma relação familiar e daí eu resolvi romper aquela relação familiar e falei, não, agora eu vou seguir meu caminho. E aí fiquei sozinho ali, eu tinha 26, 27 anos, mais ou menos, e aí me vi sem profissão. Isso é uma merda, né? Sem faculdade, sem profissão, mas tudo aquilo que eu tinha passado também não era em vão. Já estavas com a Sil? Ali nessa época, depois de vender a gráfica com a moto e tal, foi quando eu conheci a Sil. Né? A gente começou a namorar e fomos pra Curitiba, né? Ele não foi tão sutil como você. Ele parou a moto na frente da casa dos meus pais, onde eu morava. Sobe aí que depois eu te explico. E até hoje ela tá Literalmente. esperando a explicação. Então. Tu foi pela moto, né, Sil? Tu olhou Fui. a moto, eu falei, eu vou. Eu vou dar um passeio em Floripa, então eu vou, tudo certo. Nunca mais voltou, né? E Aqui isso. aqui em Foi, Barra Velha. ali em Itajuba, onde os meus pais moram. Isso. E, cara, eu sempre muito empreendedor e botei isso na cabeça dela, né? E na época eu tava com a vibe de montar uma empresa de construção industrial. Sempre indústria, né? Mas construção de casas de modelo industrial. Não sabia como, não sabia o material, mas a gente foi pra lá. E eu montei um time de... Eu sempre fui muito gregário, sempre agreguei muitas pessoas para me dar conselhos e participar das coisas.
E eu montei um time com um cara lá de Curitiba, né? Ele era professor de inglês para Business English. E aí, pô, o papo dele era massa, ele tinha uma formação massa. E, pô, vamos acreditar nesse cara. E o cara tinha uma casa lá em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Ah, vem morar aqui, vamos construir essa empresa. E, cara, realmente a gente construiu, né? Em 9 meses, trabalhando lá, né? A gente largou a família, largou tudo. Na época a gente só tinha a Estela, né? Não tinha o Davi, nada disso. E bora pra lá. Cara, a gente trabalhou 9 meses e a gente construiu uma puta empresa, cara. Um conceito muito massa. Depois ela acabou pegando uma via de casa autossuficiente, que foi naquilo ali que eu me foquei. E foi aquilo ali também que rompeu a empresa. Eu consegui ser demitido da própria empresa. Normal. É normal, isso, né? Sempre acontece comigo. Um mês antes do aporte de dinheiro chegar, né? A gente fez rodadas de investimento, a gente conseguiu isso daí. E aí, antes de fazer posse, de assinar o contrato e coisa assim, a diretoria que eu tinha formado, eu junto com esse cara, eu lembro do dia, né? Que ele entrou lá na casa que era dele, que a gente morava lá. Era meu aniversário. Era teu aniversário, né? Ele entrou lá e falou, olha, infelizmente, cara, com você não dá. A gente vai tocar a empresa, mas com você não vai rolar. Por quê? Cara, eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, né? E assim também, eles têm uma veia mais comercial e a nossa veia é muito pesquisa e desenvolvimento. Então a gente queria criar um produto muito bom. Hoje a gente sabe que tem um MVP que você vai fazendo. Naquela época a gente não sabia, a gente queria uma casa 100% autossuficiente e eles queriam começar a vender. E aí o Eros também na época com seu jeitinho. É que eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje e como a ideia era minha e as coisas eram minhas, eu tinha muita dificuldade para compartilhar, não era colaborativo, entende? E eu lembro da pior briga que a gente teve naquela empresa, que foi, eu falei, cara, isso aqui não é uma construtora. Porque a gente construía em Light Steel Framing, sabe o que é? Light Steel Framing? É tipo um drywall melhorado, estrutural, né? E eu construí, isso aqui não é uma construtora. Isso aqui é uma empresa que vai desenvolver produtos para as outras construtoras. Porque assim, a casa que a gente tem hoje, os apartamentos, tudo, vão usar os nossos produtos. E na verdade os produtos já existiam naquela época e existem hoje. Então assim, a gente só estava agregando um monte de coisa que ninguém tinha conexão nenhuma e vendendo como uma casa autossuficiente. E que ainda hoje é uma puta ideia e ninguém lançou, né? Só que não foi suficiente e eu não sabia me comunicar dessa forma, né? Eu lembro de dando tapa na mesa e coisas assim, e aí aqueles caras todos mais velhos, né, olharam que, porra, que esse piá de 20 e poucos anos tá aqui enchendo o nosso saco, né? Vamos demitir essa porra. E acho que eles não ficaram um ano, né? E, na verdade, eles não terminaram a primeira obra. Eu lembro da gente acompanhando, ainda com muita mágoa, né? A primeira obra que eles tinham conseguido e tal, e eles não conseguiram terminar. Bom, nisso a gente saiu e eu tive o meu primeiro impacto, né? Eu era empresário e me vi sem profissão. Né? Eu não tinha profissão nenhuma, eu não sabia fazer nada. Porque na época eu não imaginava que a gestão e tudo aquilo que eu já tinha passado no empresariado já era uma profissão, né? Como eu não tinha formação, eu me culpava muito e tal. E aí eu resolvi ser marceneiro. Vendi a moto e comprei as primeiras ferramentas, né? Foi o maior boleto da minha vida que eu paguei. Que foi, eu fiz uma compra na internet de todas as máquinas que eu Mas queria. alguém da tua família é marceneiro? Tipo, tu se espelhou? Não. Cara, eu disse num podcast que eu fiz pro Vela Show que o meu avô era marceneiro. Depois a minha mãe veio me corrigir que na verdade ele era encanador. Então, na verdade, não tinha nenhum marceneiro. É porque eu gostava de trabalhar, nem gostava, mas era porque era a única coisa que tinha, né? A Sil tinha um tio que é marceneiro até hoje. E dali, cara, para barco sem rumo, qualquer vento serve, né? E foi aquilo que tinha. Comprei as máquinas também com coragem, né? Foi 22 mil reais de máquina, de primeira compra, assim, já. Só que eu não me liguei numa coisa. A gente morava numa casa tão pequena que as máquinas começaram a chegar e eu não conseguia nem tirar da caixa. Não tinha espaço. Não tinha espaço absolutamente nenhum. A gente com 4 Aí vocês pitbull. voltaram pra Itajaí. Não, Meu, isso lá em Curitiba É, ainda. até pra falar, né? Aí a gente teve que sair daquela casa que, era gigante. E achamos uma casinha de madeira Lá em Curitiba. Em Curitiba, num sopé de morro, que sei lá, tinha o quê? 6x6? A casa devia ter um 6x6, todo. um terrenão, a gente com 4 pitbull e as máquinas começaram a chegar.
A esquadrejadeira que ainda a gente tem hoje foi comprada lá, né? Ela era maior que a nossa varanda. E o que que você fazia, Sil? Eu já sempre trabalhei com design, né? Eu entrei na faculdade de design com 17, então sempre fui designer. E lá eu tava dando aula na Tuiuti, na universidade. Então, assim, de dia eu ajudava ele com os projetos, marcenaria, né? A gente ia pegando uns biquinhos de projeto. E aí à noite eu lecionava nessa universidade. É muito legal você falando, né, que a gente passa perrengue e tal. Vamos falar, né? Nessa época, minha receita era absolutamente zero, né? E a Sil aguentando as contas da casa, brava, Nos primeiros 6 meses era menos de R$ 1.000. menos de R$ 1.000 e a gente Pagava sobrevivendo com aluguel. aquilo, assim, sabe? Porque ela também estava começando lá na Tuiuti, cara, foi muito foda. E aí a gente falou, bom, vamos se mudar porque eu não tenho nem como montar nada aqui. A gente não tinha absolutamente nenhum dinheiro para investir, para construir qualquer tipo de coisa e tal. E a gente se mudou para uma casa, para quem conhece Curitiba, é ali na Mateus Leme, que é tipo uma Marcos Conder da vida, uma puta avenida assim. Ela vira rodovia, né? E ela no final vira uma rodovia que vai para outros municípios da região metropolitana. E a casa tinha um porão, massa pra caramba. O porão tinha exatamente a minha altura, né? Eu tenho Gente, 1,73, o encosta. porão tem 1,75, Nossa, eu imaginava que era 1,5 m, assim. É aquelas Que? rosas. 1,60. Lembrando que a gente se mudou grávido do Davi. Isso. Daí a gente se mudou grávido e só que é muito massa porque eu tenho assim, esse é o meu plano, então tá. Então vamos seguir ele e não importa. A gente vai seguir esse plano aqui. Então, a gente grávido ainda, nos mudamos. É uma história de família, né? Um meme de família da minha sogra ajudando a carregar as máquinas para dentro do porão, porque era uma entrada. Roberto, você não vai acreditar. A máquina entrou, não sobrava meio centímetro de cada lado Certinho. para passar na porta assim do porão. E ali eu montei tudo, desencaixei tudo, fiz toda a instalação elétrica e tudo. Cara, e foi ali onde eu comecei a aprender marcenaria de verdade. Sempre com madeira, Sozinho. sozinho. Sozinho e YouTube, né? Sim. Então, assim, eu vi o vídeo e Isso lá... era 2007. 17. 2017. 17 porque foi quando o Davi nasceu. Davi Então isso nasceu era em 17. 2016. Isso era 2016. Isso. E, cara, foi assim. Fiz uma mesa, daí, claro, a família compra, né? Um móvelzinho com pena Pra da ajudar, criança, né? né? Vamos Pra ajudar. ajudar. A gente gosta dos bichinhos, né? Ela que tá você grávida, vamos ajudar. Vamos ajudar. E foi assim, cara. A gente É, a fez avó, uma a avó mesa, dele, minha daí meu avó. irmão comprou um conjunto de mesas e assim a gente foi e tal. Até que um dia eu falei, cara, que bosta essa vida. A gente tá fudido aqui de grana, longe da família, longe de tudo. Curitiba é um lugar foda. Não é fácil de morar lá. Eu sou curitibano, posso falar. O E Davi falei, era cara, pequenininho, vamos né? voltar? A gente precisava muito de ajuda porque o Davi era bem nenenzinho nessa época. Assim eu saía para dar aula, eu tinha que sair da marcenaria. E a marcenaria era embaixo da casa, né? No porão. Então as pessoas estavam andando lá na sala, ela estava trabalhando e eu estava com máquina ligada embaixo do piso, assim. E foi assim, né? E aí voltamos para cá. E eu lembro que a gente falou o seguinte, eu falei, olha, eu quero ir para um ramo que dá dinheiro. Tô cansado de trabalhar e não ganhar nada. O que que a gente pode fazer? Ele falou, vamos trabalhar com barco. Eu nunca vi ninguém que trabalhasse com barco que não ganha algum tipo de, não consegue sobreviver melhor. É bem melhor do que quem trabalha com móvel. E deu super certo, né? Aí eu fiz uma lista dos 10 lugares que eu queria trabalhar aqui. E será que pode falar o nome? Acho que pode, né? Não? Acho melhor não, né? E aí tinha um estaleiro aqui que tinha um renome, uma coisa, uma história assim. E eu falei, cara, quer saber? Botei ele como primeiro da lista, né? E fiz um teste. Aí tu veio proposto a ser funcionário desse estaleiro. Exatamente. E eu vim pra Depois fazer um daquela teste. história toda, tu falou, Isso. agora eu vou ser funcionário. Isso. É o filho. Só que assim, cara, aí é que tá. Eu sempre tenho um plano, né? Eu já vim pra aprender. Eu queria aprender, eu queria ficar anos lá, sabe? Eu queria ficar 7, 8, 10 anos lá, entendeu? Porque eu via que tinha muito pra crescer. Fiz um teste, passei no teste, eu lembro que era dezembro. E no começo de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, a gente estava fazendo mudança, recém-Réveillon,
porque eu tinha passado no teste e o nosso negócio para se mudar era esse. Um dos dois tem que conseguir emprego. Conseguimos emprego, vamos se mudar. E a Sil voltando perto da família, com o Nós bebê. dois. Exatamente, Pra nós mãe, dois. o Porque pai minha mãe é de ajudar. Balneário, né? A gente ficou no meio. Na época a gente morou em Itajaí, então a mãe do Eros em Balneário, minha mãe em Barra Velha, então a gente tava super tranquilo daí. Que bom. Aí veio com as máquinas, tudo. Tudo. Foi uma mudança gigante, com Botou, planta. passou de novo a máquina no meio centímetro de cada lado. Passou, era 200 quilos, 200 metros quadrados de planta, né, que a gente trouxe. Gente, eu gosto de planta. Não, é sério, é muita planta. E beleza, viemos e alugamos uma casa onde tinha uma garagem do lado para Pras montar a máquinas. marcenaria. E desde aquela época eu lembro que a gente já pegava o nosso salário, porque daí eu passei e comecei a ganhar bem, né? Porque eu já tinha uma especialidade, já sabia, já tinha um esmero, já tinha uma comunicação boa, já sabia negociar e comecei com um bom salário. Então assim, primeiro salário, eu comprei um poste trifásico, porque um dia eu ia precisar daquele poste trifásico para ligar minhas máquinas, sabe? Segundo salário, a gente esticou a cobertura, porque eu sabia que eu ia precisar do máximo que precisasse ali e tal, e foi indo. Logo a Silvana já começou a dar aula também no Senac de Brusque, então a gente morava ali na Itaipava, onde é meio Brusque, meio Itajaí. Sim, meio caminho. Cara, foi uma fase de muito crescimento, né? E um dia eu trabalhando naquele estaleiro e vi que era muita história, muita coisa bacana, mas que a administração nova, cara, tava foda. Aí o filho empreendedor tocou de Voltou. novo em você. Com certeza. E aí eu lembro exatamente de um dia que eu tava fazendo um barquinho pequeno desse estaleiro e ficou tudo muito nervoso porque ia vir um cliente novo. E a Silvana também trabalhou lá nesse estaleiro, né? E aí a gente, meu Deus, o dono não tá e vai chegar um cliente, o que a gente faz? Cara, eu lembro de eu pegar, afiar todas as minhas ferramentas manuais, porque eu levava minhas ferramentas manuais. E enquanto aquele cliente chegava, eu pegava uma ferramenta manual que tira uma lasquinha de madeira assim e fazia pss, pss, e eu fazia para o cara entender o que a gente fazia ali, sabe? Que era uma coisa artesanal e que tinha. E eu lembro da gente trabalhando com esmero ali, querendo que a parada crescesse, sabe? Mas você sabe aquele patrão que tem medo de trabalhar, de ter alguém mais inteligente que ele em algum aspecto da empresa, dentro da empresa dele? Cara, você não pode ser inteligente que eu, mais inteligente que eu em aspecto nenhum, sabe? Você tem que ser sempre um marceneiro aí no seu lugar, e esse nunca foi o meu perfil. E aí ali eu comecei a perder o tesão, falei, cara, quer saber? Vamos encarar, vamos pra próxima, né? A Silvana já estava ganhando melhor, já estava dando aula todos os dias, e a gente já podia, na conta familiar, arriscar aquilo ali. E aí eu peguei alguns contratos, comprei um projeto dos Estados Unidos, me fudi porque ele parou na alfândega, tive que pagar R$800 na alfândega. O projeto custava $30. Mas Eu projeto do quê? projeto de um barco. Porque eu acreditei Por que aquele conta barco... própria daí? Por conta própria. Já era meu primeiro movimento, já tomei, nossa, muito... A gente Lá na tomou tua uma casa, ducha. tu ia fazer... As máquinas estavam 100% resolvidas, estava tudo massa. E eu falei, vou lançar um barco. E comprei um projetinho de um barco pequeno. Ele vem impresso dos Estados Unidos pra cá, né? Pra você não reutilizar, não enviar, reenviar, né? Ele vem impresso. E nisso, nossa, foi uma hora. Não entendi, gente, ainda. Não Então- entendi. Como assim comprei um projeto, assim? Então vamos lá. Mas aí tu tava no estaleiro e em paralelo tu comprou tomou essa decisão. Isso. Então eu estava trabalhando nesse estaleiro, já tinha minhas máquinas, minha marcenaria toda redonda, porque as máquinas estavam muito melhores até que do estaleiro que eu trabalhava. E eu resolvi falar que eu quero lançar um barco. E era um dinghy de 3 metros, 2 metros e pouco, que eu queria usar como bote de apoio, porque na época eu vi que talvez os barcos precisassem de barcos de apoio bonitos. E comprei esse projeto. Só que a porra veio impressa. E aí parou na alfândega. E eu paguei uma mixaria pelo projeto. Mas na alfândega deu uma conta de R$800. Cara, R$800 na época era 1/3 da nossa renda familiar, né, entendeu? 1/4. Cara, foi uma puta pedrada, assim, sabe? Eu lembro de ter que pagar, porque ou perde os dólares que a gente pagou, ou continua o projeto. A gente resolveu continuar. E o barco foi uma decepção.
gente nunca fez esse barco. A gente nunca fez Nunca fez esse o barco. Mas barco. por que foi uma decepção? Porque, cara, ninguém ia comprar. Entendeu? Foi uma merda, assim, sabe? Até hoje eu tenho os Tu projetos. olhou aquilo e falou, não. Sabe, Não, eu comecei não. a construir, tem fotos no meu Ah, Instagram lá começou. atrás, assim, de, porra, bacana e tal, mas ninguém ia pagar por aquilo, sabe? E aí eu falei, puta, cara, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí eu peguei uma obra. Um dia uns clientes gringos entraram nesse estaleiro, falando um espanhol muito louco, e eu falava espanhol já desde pequeno, por outros motivos, assim, desde criança. E eu comecei a me comunicar com o cara antes do meu patrão. E aí foi muito massa. Porque os caras falaram, não, você tem que trabalhar pra gente, você não pode trabalhar pra esse cara. Porque a gente não vai fechar nada com ele. Aí você tem que trabalhar pra gente. Quero que você coordene lá pra mim e tal. E aí eu não lembro quanto custa. E aí a gente acertou ali. Cara, no outro dia eu saí fora. Mas o que eles queriam que tu fizesse? Cara, eu não sei se tu lembra, foi uma réplica do Santa Maria que eles construíram em aço no estaleiro do Felipe aqui. Era um cubano, um argentino e um chileno. Cara, não tem como dar certo isso, né? Nossa. Sabe? Era uma... Mas o que? Eles eram uma empresa e queriam construir um barco? Qual era o esquema ali? Cara, o esquema era o seguinte, um argentino com muita plata contratou um cubano muito louco e um chileno muito inútil. E aí achou você. E aí eles começaram a obra, construíram o casco e tal, só que dali pra frente eles não conseguiam evoluir, entende? E daí me chamaram pra fazer os móveis, as coisas, aparentemente eram só as coisas de madeira. Só que eu já fui com um espírito de liderança, de espírito empreendedor e coisas assim, e comecei a coordenar mais coisa lá dentro. E aí, porra, saí do estaleiro, contratei o Léo, né? Eu lembro de eu ligando pra Silvana, falando assim, ó, amor, eu preciso de um funcionário. Põe no Facebook. Põe no Faz Facebook muito que eu isso. preciso de um funcionário. Assim, ó, tô por aqui já. E aí a mãe do Léo viu o anúncio e falou, não, meu filho precisa trabalhar. Entendeu? E o Léo chegou lá e até hoje o Léo é meu braço direito, O né? Léo tá contigo O até Léo, hoje. o Léo tá desde o day one até Esse agora. em que ano? Ah, Foi um eu ano trabalhei depois. nesse estaleiro um ano e meio, sabe? E dali já foi, só que assim, eu já tava com ferramenta, já tinha visto o mercado, já tinha visto tudo, eu só precisava agora de dinheiro. E aí quando eu comecei a pegar empreitada, que era aquilo lá, então eu pegava assim, essa área do barco aqui. Cara, começou a rolar uma grana, né? Porque a gente sabe que rola na nossa área. E foi muito massa, foi ali onde eu comecei a empreender mesmo. Tive um acidente de trabalho, onde eu perdi um dedo, né? Nossa, é mesmo? Eu tive naquela época e eu lembro eu sempre fui muito preocupado com cultura. O que eu vou fazer? O que os funcionários fazem quando eu viro as costas, né? E eu fiquei 3 dias internado e tal. No quarto dia eu já estava trabalhando, né? Com a mão enfaixada, tudo. Isso é Sério, eu queria bater nele. Eu peguei ele do hospital. Amor, só vamos dar uma passadinha na obra pra ver como é que tá? Eu deixei ele assim, ó, no carro. Quando eu olho, ele tá carregando uma chapa chapa de Aham, uma compensado, chapa de compensado. inteira, Na mão, assim, tipo, subindo carregando. 6 metros de altura para botar no barco lá em cima. Por quê? Porque tinha que fazer, porra. Alguém tinha que fazer. Sim. O Léo trabalhava sozinho, ele e um ajudante, alguém precisava colocar as coisas e a gente Tu fez, chegou né? lá, viu o perrengue e falou, eu vou pegar. Eu só não fiz isso com aquela sapatilhinha de hospital porque a Sil tinha levado um tênis pra mim no carro. E cara, aquela obra foi bacana, né? O ambiente que a gente era responsável por fazer ficou bom e tal, só que aquela vibe não era a minha vibe. Então eu peguei essa grana, peguei outra obra de um troller de 90 e poucos pés, que a gente só tinha que fazer uma reforma na casa de máquinas, que tinha dado um incêndio. Aí foram vários aprendizados. Eu aprendi que patologia dá dinheiro, você entender de patologia de barco dá dinheiro, o que aconteceu, como é que resolve e tal, né? Aprendi que barco grande dá dinheiro e ali eu ganhei muito dinheiro. Naquela obra ali a gente ganhou uma boa grana, assim,
Eu acho que naquela obra a gente ganhou todo o nosso patrimônio, né, em dinheiro, porque na época só tinha um carro, né? Uhum. E ali naquela obra a gente ganhou muita plata mesmo, assim. E aí dali eu já não demiti mais o Léo, dali eu já tinha caixa, já tinha fluxo de caixa, já comecei, e aí a gente lançou os remos, né? Porque eu precisava de um produto. E aí na época tava no auge do stand-up, Stand-up. e aí lancei uns stand-ups, coisa que eu aprendi naquele estaleiro, como fazer. E cara, foi muito massa. A gente produzia 12 por semana, foi ali que onde eu aprendi a vender, visitei fábricas de prancha de surf, fui me alastrando, né? E é muito engraçado, porque a gente vai se alastrando sem perceber, né? A gente cresce sem Isso. perceber, se alastra E sem hoje, perceber. olhando pra trás, tu vê como tu foi, né? E eu sempre tive uma característica de aprender muito rápido. Meu Deus, até o dedo foi. Gente, o dedo foi em casa no sábado. Ah, só vou ajeitar Ai, esse pois é, negocinho me conta aqui. melhor do dedo. Ai, meu Ele tava Deus. ajeitando, a gente tava no caminho. Amor, me machuquei, vamos ali no hospital? Falei, beleza, desliguei Maior o feijão, calma. botei o Davi no carro, vamos. Aí no caminho, ai, acho que perdi meu dedo. Queria nada. E tu tava com o teu dedo na mão? Me diz quando volta. Não, já voltou. Ele estava pendurado. Pendurado. Ai, e ficou pendurado. Isso. Esguicho de sangue, tipo que o Bill, assim. Foi uma merda, foi um horror. Qual foi o dedo que tu Nossa. perdeu? O indicador da mão Esse esquerda. aqui, ó. Mostra ali pra eles, pra mim ver. Não tem, como é que ele vai mostrar? Não, Companheiro. mostra. Deixa eu ver, cara. Agora eu sempre falo Aqui que é eu uma- posso dar no máximo 10, né? Eu não posso dar 9, porque 10 eu não posso. Eros, E não te faz acredito. falta, Tem tudo isso de dedo fantasma, dor fantasma, sujeira embaixo da unha do dedo que eu não tenho. É uma Daí tu desgraça. foi com o Davi tudo pro hospital, assim, vamos? Aí pegou o Davi Sente e ele. foram. Sinto, Aí sinto eu coceira, deixei ele agonia, naquele dor. pronto-socorro, engraçado. não foi no Marieta direto. Mas aí até então tu não tinha noção do que foi, porque Não, tava enrolado no pano Ele sujo só ali. falou Cheio de assim, sangue, né? acho que perdi meu dedo. Eu falei, fudeu. Só corri. Assim, não tem quando você bota no automático, ele só faz. Aí deixei ele lá, não podia entrar também, eu tava com o Davi. Aí ele, depois a gente conversou, ele, vamos me levar pro Marieta e tal. Mas foi muito legal, porque no Marieta ele levou a sorte que tinha um médico especialista de mão e tal. Fala mais no tá, microfone. Pega né? aqui, ó. E ele levou muita sorte porque tinha um médico especialista de mão. Tá bem? Aí, ele ó, sabe. agora sim. Que explicou para ele que seria mais interessante cortar de um jeito específico para não dar tanto trabalho depois, para se acostumar mais fácil. Então, assim, fez toda a diferença na vida dele o jeito que esse médico tratou. Era uma técnica nova. O cara chegou e falou, ó, o negócio é o seguinte, tem um cara especialista na área aí na cidade e ele tá muito interessado no teu caso. Você aceita? Eu falei, tem que pagar. Né, o Salim. Tem que pagar? Não, não tem que pagar. Então vou chamar o cara. E o cara falou, olha, tem uma técnica nova, porque eu ia ficar com o cotoco, né? Aquele, Ai, cotoco, não ia- aquele cotoco de marceneiro. Não assim. ia tirar tudo. Foi aqui em cima. Foi aqui, isso. Ah, tu foi com essa parte aqui pendurada. Só que Isso. estilhaçou, né? Não, ele Foi cortou ali em bem cima, certinho mas- aqui. Ah, tá. Aí ele falou, olha, ao invés de cortar aqui, que você vai ficar com esse cotoco, eu vou cortar aqui atrás, pra você vai ver que no quarto dia você vai estar trabalhando, você não vai sentir dor, vai ficar esteticamente mais bonito e tal. Falei, bora, né? Eu naquela situação, bora. E realmente, foi a melhor coisa que aconteceu. As pessoas nem percebem. né? Não, eu não Não. tinha percebido. Eu já falei pra ti, né, algumas vezes assim. Não, É foi a melhor imperceptível. coisa. Porque senão tu ia ficar com Com o cotoco um de cotoco marceneiro, só, que daí também não ia te servir de nada ali, né? Pior, Tu não ia né? conseguir Nem pra pegar. segurar. Você perde a pinça, né, e tal. E agora eu ganhei a pinça de volta. Uhum. E aí quando eu voltei Sozinho em casa. sozinho em casa, Na marcenaria e eu e o Davi lá dentro. isso, trabalhando No no sábado, depois do horário, super cansado, super estressado, não queria estar ali e tal, né? Mas beleza. E quando eu voltei para a obra, sem um dedo, eu lembro dos carpinteiros velhos me chamando assim, agora você faz parte da elite da marcenaria naval. Porque todos eles, né? Esse é um estigma do carpinteiro, né? Não tem esse negócio. Beleza. Gente, tinha uns que, não tinham um dedo inteiro, eram tudo pela metade, assim, era muito engraçado. E aí, Nossa. cara, na época eu entendi um pouco de business, um pouco de financeiro, de fluxo de caixa, já tinha umas noções assim, né? Já era a minha quarta empresa na época, então eu já estava bem maduro naquilo ali.
A gente já tinha se acostumado, né, a família, de que eu era empreendedor mesmo. Isso. Só que eu tive uma sorte de receber algumas encomendas e o meu sogro, né, sempre a família, encomendou o primeiro barco. Ele falou, eu vou comprar uma bateira velha e eu quero um barco bacana pra gente ir na família. Chama Davi 1, que o meu sogro e o meu filho, né, nossa, é aquela coisa de voa. Então foi Davi 1, foi o nosso primeiro barco. E foi maravilhoso, porque Aí ali... reformaram a bateria dele. Ou construíram uma nova. Reformar não é a palavra certa, Não, né? A só gente superou reconstruiu duas ela. Eu só deixei 4 tábuas e o resto era novo. Claro que o orçamento explodiu, ele não conseguiu resgatar nem 30% do que ele investiu. Claro, não era aquilo ali que a gente queria mostrar, mas ele foi muito corajoso e ele fez a coisa acontecer. E tem uma coisa que a gente faz nos barcos até hoje, que é as bordas do barco, elas são uma assinatura à parte, assim, a gente realmente capricha naquela parte, a gente tem uma técnica especial e tal. E eu lembro de ter feito as bordas do barco e receber uma ligação de um número 041 lá de Curitiba. Ah, cara, eu tô vendo aqui na internet, no Google, que você trabalha com barcos. Trabalho. Eu tenho um veleiro que sofreu um sinistro e eu queria levar aí pro teu estaleiro. Eu falei, olha, mas eu não tenho estaleiro. Mas eu tenho umas oficinas, eu sei trabalhar e tal, passa aqui. E o cara saiu de Curitiba e foi. Quando ele parou lá na frente da nossa casa e viu a bateira e viu a marcenaria e tal, ele falou, não, eu não vou descer do carro. Correu. Pô, eu vim Podemos de ir embora. Curitiba até aqui, Podemos né? ir embora. Daí o amigo dele falou, não, porra, a gente andou de Curitiba aqui, nós vamos descer e vamos conhecer o trabalho do cara. Só que assim, né, na época eu fazia a marcenaria, a pintura, o polimento, o lixamento, era eu e Léo para fazer tudo. E ficava tudo muito bem feito. Nosso remo realmente até hoje é muito bonito. E aí o cara desceu, olhou os remos, falou, não, peraí, de fora parece feio, mas o trabalho do cara começa a ser bom. E quando ele subiu, que eu fiz tipo uma laje de madeira no nível para construir o barco já no nível, né, o barco do meu sogro. Quando ele viu a borda do barco, que o barco já estava todo construído, que a gente estava na borda de Cedro rosa. cedro né? rosa, tudo muito bem Vernizado. cortado assim. Ele falou, não, tudo bem. Ele pode fazer o nosso barco. Com verniz da Sikkens, né? Verniz da Sikkens, eu já estava usando. E falei, ó, cara, beleza. Só que ele falou, só que eu não vou trazer meu barco aqui para tua garagem. Você tem que arranjar um lugar. Entende? Já veio um desafio, né? Porra, onde é que eu vou levar um barco? Desse tamanho, era o Petrel, que hoje está ali na Marina, que é o Petrelzinho que a gente tem o maior carinho. E na época a gente tinha entre a família ali um cara que teve um estaleiro que tinha um terreno, eu vim conhecer, o mato estava maior que eu ali e tal, ele falou, olha, Não é muito difícil. não é muito difícil, né? Faz décadas que eu não alugo esse terreno aí, mas você pode alugar isso daí. E eu falei, tá bom, fechado. Aí Entendeu? o desafio de crescer. E liguei pro cara, pro Geraldo, que é o dono do Petrel, e falei, seu Geraldo, já achei o terreno, pode mandar o barco. Com Entendeu? o mato alto daquele jeito. Mato alto daquele jeito. Ainda bem que ele não me pediu uma foto. E aí eu falei pro Léo, Léo, o nosso trabalho hoje vai ser diferente, vai cortar uma grama. Lembro, peguei a máquina do meu sogro e fui cortar grama. Cara, a gente ficou 4 dias cortando grama. Porque era assim, a máquina emperrava, porque era muito mato, né? E a gente ficou 4 dias cortando a grama e tudo, limpamos o galpão, preparamos, botamos tudo dentro de um caminhão, né? Viemos, o Petrel chegou antes da gente no terreno. E é muito engraçado, porque as pessoas pensam assim, mas para eu sair do lugar que eu tô hoje, eu preciso disso, preciso daquilo. Se a gente for pensar tudo que precisa, a gente nunca faz nada, né? Isso. A gente tem que ir fazendo. Eu lembro de chegar com um barco lá, não entendia nada de manobra. Eu cheguei, eu construí um berço fixo, um berço sem roda, para trazer o barco em cima de um guincho. E eu cheguei lá e falei, mas espera aí, como é que essa porra vai descer de cima do guincho? Porque não tem roda. Cara, pasmem, tinha um Munk fazendo uma manobra no terreno naquela hora. Nossa. Daí eu falei, vem aqui, me ajuda aqui, porra. Aí o cara falou, não posso te ajudar, cara, você tem que ligar pro meu patrão. Liguei pro patrão, o patrão autorizou, não, eu tenho outro trabalho, mas é rapidinho, né? Eu falei, não, é super rapidinho. Ficamos 2 horas para tirar um barco de cima, um barco de 27 pés em cima de um guincho, colocamos o barco dentro do galpão.
Então vamos começar o estaleiro. E foi aí que a gente começou. Pandemia. Aí veio a pandemia. Não, calma. Durante a pandemia aqui que vocês Não. começaram? Antes. Não, a gente começou antes. Tá, isso foi antes. E aí, Mês. pau. Foi Foi um muito mês, trabalho. né? Não, foi um ano, né? Não, amor, foi coisa de mês, assim, pra começar a pandemia. Foi muito pouquinho. Foi em janeiro, a pandemia começou em março. Isso foi em janeiro. Então, foi assim, 3 meses e entrou a pandemia. A gente não podia trabalhar. Só que assim, cara, a indústria não parou na pandemia, né? E nosso CNPJ era de indústria, então não podiam me parar. E outra, lá em Navegantes ninguém liga pra nada, entendeu? Só tu começar só trabalhar, empregar, que tá tudo certo. Tá tudo certo. E na época eu contratava assim, a pessoa passava andando na frente do estaleiro, tá Quer contratada. trabalhar, vem. Vem trabalhar. E assim, cara, eu entendi um pouquinho de gestão, não entendia nada de gestão de obra, né? Na época cometi erros como todo mundo comete, de tipo misturar material e mão de obra, né? E foi assim, e saiu a obra. Saiu o Petrelzinho. E a gente sempre fez bem feito, isso foi uma coisa, né? A gente sempre faz as coisas bem feito. Eu lembro de, na época, isolar com plástico transparente para criar uma câmara de pintura, lembra? Várias iluminações e tal. Cara, a gente sempre fez bem feito. Na verdade, era só para pintar um barco de 27 pés, mas eu não tinha noção de quanto investimento eu estava fazendo naquilo ali. Só que deu certo. As pessoas começaram a ver, pô, o cara trabalha com veleiro, graças a Deus, porque em Itajaí faz todo sentido, né? Ninguém trabalhava, só tinha esse estaleiro que eu trabalhava que era super top, cobrava orçamentos, e não tinha mais ninguém. E a gente entrou para atender o resto das pessoas, e deu muito certo. Então dali do Petrel veio o Taihu, do Taihu já veio 2 obras, das 2 já veio 6 obras, e foi muito exponencial o nosso crescimento no primeiro ano. E a pandemia entrou, cara, e a gente nem se ligou. Galera dentro de casa, né? A gente passou aqueles 20 dias que todo mundo passou dentro de casa, não podia sair. Sim. Quando a gente pôde sair, eu acho que até antes, né, de poder sair, a gente estava contratando. Por quê? Porque eu já tinha tanta obra, tanta coisa, que eu precisava de gente. E eu na marcenaria, a Silvana um pouco no design, ali trabalhava e dava aquele jeitinho, e a gente, pau. Com várias obras e começamos a crescer plena pandemia, entendeu? E assim foi, e quando a gente viu com o estaleiro com 1 ano, a gente estava com 6 barcos no pátio. Olha que legal. Sabe? Muito esforço, muita gente que trabalhou comigo ia contratando, não sabia se o cara era bom, como é que era a cultura. Antes a cultura lá na empresa era a seguinte: chega às 7 da manhã, sai às 10 da noite, está contratado, entendeu? É isso que a gente precisa. E para compensar que tinha muito trabalho, o salário era pouco, né? Porque uma coisa tem que compensar a outra. Então, cara, eu só contratei ali com muito orgulho e continuo contratando ex-presidiário, gente que não tinha antecedentes criminais. Precisa mesmo. Sabe, gente que precisa mesmo, porque assim, cara, você vai botar um fundo de um barco, se o cara tiver muita opção, ele não termina o trabalho. Entendeu? Você vai lixar uma praça de máquinas com cheiro de diesel, você só trabalha ali quem tá com garra mesmo. E era esse tipo de coisa que aparecia. Nisso eu comecei a estudar muito construção naval, isso que é muito importante. Comecei a me aprofundar, fazer curso online da Wooden Boat, comecei a estudar muito para ter noção daquilo que eu falava, né? Mas gestão não estudava. Só estudava marcenaria, coisas práticas, estrutura de barco. A gente chegou a começar um curso de yacht design, né? Para aprender a calcular a estabilidade de barco e tal. Cara, comecei a me aprofundar. E aí que eu falo, né? Que você tem uma característica nossa que a gente gosta de estudar e a gente aprende rápido. E deu super certo. A gente bombou, né? A gente, no final ali, no final de 2 anos e meio, a gente estava com 14 obras. Não, a gente estava com 11 obras, 14 funcionários na pista, mais 5 lá em cima. Nós éramos em 5 lá em cima, né? Eu, ela, mais 3 lá em cima, que eu digo administrativo, coordenação de projetos e coisas assim. E, cara, a gente estava no auge. A gente estava muito bem, fluxo de caixa bom pra caramba, os clientes confiam ainda no nosso trabalho. Mas eu tive uma pequena crise de burnout e vendi a porra toda. Ah, sério?
entende? Vendi a parada toda. Isso em que ano? Isso faz 2 anos. 2 anos atrás, né? Isso faz 2 anos. Parou de gravar lá agora? Parou. Parou. Parou, mas não sei. Ah, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, eu sempre falo isso. Não sei quanto tempo. Pronto, parou gravando. Mas será quando que parou? Cara, eu tô mais focado no áudio. É? O vídeo eu acho O áudio não parou, né? É, o áudio não parou. A gente põe fotinho, põe. E o que aconteceu ali, né? Eu tava muito estressado porque eu não sabia. Porque daí por trás de todo o sucesso vem o empresário trabalhando e aguentando tudo, né? Na época eu acordava às Quantas 4h30 da vezes- manhã. Desculpa te cortar. A gente falou da Catarina, né? Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes chegava chorando em casa e não queria mais? Uma dessas vezes foi muito forte, né? Eu cheguei para quem me ajudou, que foram meus irmãos e minha mãe, e falei, não quero mais. Não vai rolar, né? Não consigo mais. Foi muito forte essa vez. E aí o meu irmão pediu mais 3 meses para que eu tocasse por mais 3 meses e tomasse a decisão, sabe? E tu que me ensinou o que é o burnout, né? Burnout. Burnout. Não tem nome para quem tá estressado. É estressado. E eu sempre fui conhecido por estressado. É estressado, é nervoso, é mal-humorado, é irritado. Mas ninguém senta no teu lugar para pagar conta. Exatamente. Ninguém tem funcionário, né? Exatamente. Para cuidar. A minha preocupação sempre foi pagar o funcionário e pagar os meus fornecedores. Sempre, sempre. E é um orgulho que eu tenho, entendeu? Cheguei nessa estafa também. Não quero mais. Ali foi estafa mesmo. O burnout é um esgotamento, né? Você ultrapassa a linha badly, assim. E foi isso mesmo que aconteceu. E na época eu surtei, eu lembro que eu queria trabalhar em multinacional, para trabalhar com outras pessoas. Eu lembro que a gente queria abrir uma indústria de veleiros novos, foi onde nasceu o projeto do Summer. Foi uma mistura de coisas e foi o maior erro que eu cometi na minha vida como empresário. Essa, sem dúvida, sim. Só que também foi o momento que eu mais aprendi na vida. Foi o acontecimento mais importante da minha vida profissional. Com certeza. Porque assim, cara, a minha ideia era a seguinte: eu vendo essa parte da empresa, continuo crescendo a empresa até virar uma indústria de veleiros novos, corro atrás de investimento, começo a construir veleiros novos, enquanto a gente tem esse fluxo de caixa aqui dessa operação que tava bom pra caralho, e vamos tocar, e vamos assim. Só que a pessoa para quem eu vendi, ela não teve essa cabeça e ela se cercou de bajuladores. E a pior coisa para o empresário é quando todo mundo que está ao redor dele diz que ele está fazendo certo. Porque você já não tem muito amigo, né? Você já não tem muito conselheiro. E aí se todo mundo te bajula ainda, cara, absolutamente foi uma merda, assim. Foi... a pior coisa foi que eu vendi um nome também, né? Então é o meu sobrenome, eu vendi também e, cara, foi um horror. Em 5 meses ele conseguiu destruir tudo o que a gente fazia. Por quê? Porque quando eu saí, eu pensei que eu ia ficar lá, entendeu? Me relacionando ainda com o fornecedor, me relacionando com o cliente, me relacionando com as coisas. Não, ó, tal pessoa está cuidando disso agora, estou cuidando disso agora. Só que o que aconteceu, cara? Eu fui expulso literalmente a segunda vez. Fui expulso da minha segunda empresa. E os clientes não entenderam, né? Como que o Eros... eles ficaram sabendo da empresa, né? todas as obras. A gente visitou pessoa por pessoa, pessoalmente, né? E a gente viajou para as outras cidades e tal. E o que aconteceu? Ninguém entendeu por que uma hora eu fazia parte e outra hora não. E aí eu sofri um golpe muito grande, que foi um golpe jurídico, que foi um documento onde estava bem claro que eu não podia mais entrar em contato com as pessoas. Porque eu tinha vendido. Eu falei, olha, mas não foi isso que a gente combinou, né? A gente combinou que eu ia continuar e tal para te ajudar. Eu acho que você não tem ainda a expertise para tocar uma empresa desse tamanho sozinho. É muito burrice, né? Você comprar um negócio que alguém cria e demitir alguém que criou, que sabe de todos os processos. Daquilo, né? Ao invés de você aprender com aquilo. E depois eu fiquei sabendo que ele recebeu um investimento
de um engenheiro que falou para ele, não, se você tirar o Eros, eu aporto dinheiro na tua empresa. Entendeu? E foi por isso que ele demitiu tão rápido a gente. E na época eu lembro de ter falado, falei, olha, cara, você tem um compromisso comigo financeiro, eu quero ver você pagar. Entendeu? Só isso que eu quero. E, cara, foi uma bosta. Não recebemos, Putz. as obras todas começaram a atrasar e começaram a pegar dinheiro adiantado, coisa que a gente nunca fez em anos de estaleiro. E foi uma puta bosta, assim, sabe? A gente viveu 5 meses de inferno, assim, de novo sem grana, de novo fudido. Nossa, chorava todo dia. Chorava, a gente começou. E ali foi legal porque todas as máscaras caíram, né? Porque todo mundo que te bajulava, todos os funcionários, todos os Isso. fornecedores e tal, agora que você não era nada e estava fudido, todas as máscaras caíram. Então, por isso que eu julgo que aquele período foi o maior aprendizado da minha vida. Também porque de burnout tudo que você quer é ter um tempo para você. E ali eu estudei para tirar um certificado de gerência de projeto que mudou toda a minha concepção, me deu técnica de como gerenciar uma obra. Isso foi muito importante. Todas as máscaras caíram. E ali eu descobri que eu era empresário. Eu não era empresidiário, né? Que você está preso ali na tua empresa. Você tem que estar ali de tal hora, tem que fazer isso, tem que acordar cedo, tem que acordar 4h30 da manhã para fazer o financeiro, porque 7h30 você tem que estar na operação e você é o último a sair, você entende? Eu era essa pessoa, né? Trabalhava 12, 14, eu lembro de ter picos de 17 horas por dia de trabalhar. E ali foi que eu descobri, não, o Eros é uma pessoa que existe além da empresa. E eu comecei a estudar isso e ler sobre isso. Na época eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, que foi, eu acho que a coisa que mais mudou minha carreira, mais impactante. Cara, e eu segui com o plano de correr atrás de investimento para abrir a indústria de veludos novos, que era o Summer. Fui atrás, conseguimos um sócio, né? Conseguimos um cara que já queria abrir um estaleiro e a minha reputação ainda estava boa por fora, mas aqui em Itajaí e Navegantes a reputação do Silvério Estaleiro já estava derretida, entendeu? Ninguém queria ouvir falar, porque é uma empresa que o dono sumiu e não entrega nada, e pegou dinheiro adiantado e foda-se. E cara, foi um puta desafio, e aí que tá. Quando eu assumi de volta o estaleiro, 5 meses depois, tava tudo muito derretido. Mas como que tu voltou a assumir? Tu voltou a assumir o Silvério. Assumi o Silvério e todos os passivos de obra. Todas as obras que eu deixei lá ainda estavam lá. 5 Tá, meses mas depois. como Mas que por surgiu quê? isso? Por quê? Por que eu assumi de volta? Como que surgiu de tu assumir de volta? Eu lembro de mandar uma mensagem para um cara, eu lembro de fazer uma prece, uma Porque oração. daí a empresa faliu ali. O Silvério faliu da mão daquele comprador. Financeiramente não faliu. Faliu porque como ele não entregava e a gente sempre foi de receber por obra, por percentual concluído, como ele não concluía mais nada, ele parou de receber. E começou a atrasar os funcionários. Os funcionários começaram a roubar ali na região. Roubaram hélice de barco, roubaram ferramenta, roubaram... Cara, foi uma desgraça. Aquela fase foi muito desgraçada mesmo, assim, sabe? E aí um dia de eu falar assim, cara, eu preciso entrar nessa empresa de volta. Você quer ajuda? Eu mandei uma mensagem pro cara que tinha comprado, né? O menino. Falei, olha, você quer ajuda? E foi a primeira vez que ele me respondeu. Ele falou, quero. Lembro de pegar o carro na hora, zarpar pra lá. E o meu plano era esse. Comprar, pegar de volta a empresa e reconstruir o meu nome. Porque aquilo ali estava derrubadíssimo, né? E, só que nesse tempo eu já tinha sócio. O projeto Summer já estava rodando. Eu já estava homologando os moldes que eu tinha comprado do Spring 36 lá com o Tony Castro. Você está entendendo? Já fui para o Rio de Janeiro, já tinha me alastrado. Eu já estava continuando a trabalhar. E compramos o negócio de volta. Compramos numa conta lá onde eu assumi alguns passivos. Eu falei, olha, você vai tocar a tua operação lá na puta que pariu e eu vou tocar, vou assumir um monte de problema de volta. Bati na porta de cliente por cliente de volta. Falei, oi, sou eu de volta. Os caras nem queriam me receber. Falei, olha, mas o problema é o seguinte, é a única saída que você tem. Você não tem saída, você já pagou e eu não estou te cobrando nada de volta. E a gente começou a tirar dinheiro do bolso e pagar. Porque tudo que foi feito naquele período a gente teve que fazer de novo.
pintura de Reconstruir, né? novo, a marcenaria de volta, sabe? Tudo foi mal feito, tudo mal construído, tudo mal pintado. Lembro de ter coisas que a gente cobrou de garantia da Catarina Náutica, que as tintas vieram errado. Foi uma fase muito ruim para todo mundo. Só que eu bati na porta de todo mundo que eu devia, no caso obra, né, que o estaleiro devia, todos os clientes. Bati na porta de todos os fornecedores, até aqui na Catarina Náutica, eu já tinha começado uns boletos em aberto. Falei, olha, quero renegociar. Lembro do Rafa, né, que na época era o teu financeiro. Ah, vamos fazer aqui, vamos fazer 15 e 30. Falei, não, você não está entendendo, cara. Eu estou recuperando uma empresa, eu quero fazer 30, 60 e 90. Ele falou, não, mas aí não pode. Eu falei, não. Com você ainda é pouco, cara. Tem fornecedor que eu estou fazendo e muito mais. É isso que eu posso fazer e é isso que vai. E, cara, todos eles e todo mundo começou a ver o Eros de volta, entendeu? E deu tudo bem. E a gente continuou tocando. Fizemos uma etapa, fizemos outra. E foi muito legal porque teve uma família que acreditou de volta na gente e botou um barco lá. Eu lembro de estar com o meu sócio na época e falando, olha, o negócio é o seguinte, a gente tem esse orçamento aqui, ele passa do que a família esperava gastar nesse barco. Eu te proponho da gente tirar uma parte da margem para ficar dentro da faixa deles, então a gente está subsidiando a obra para a gente pegar essa obra, porque essa obra, eles são muito queridos ali na Marina, o barco deles é expressivo e tal, e vai botar a gente em outro patamar. Se a gente fizer tudo certo, cara, a gente vai recuperar a nossa reputação. E ele topou a parada. Né? E realmente, eu acho que ele pode falar o nome da obra, né? Pode, né? Sim. O Vida Boa foi a obra que, cara, foi a melhor marcenaria que a gente fez até hoje, sabe? Lindo. Porque quando eu assumi a empresa de volta, a primeira coisa que eu fiz, né? É demitir todo mundo. As máscaras já tinham caído mesmo, eu sabia quem estava do meu lado, quem não estava, fiquei só com 2, que foi o Léo e o Sérgio. O resto, todo mundo embora. E comecei a construir tudo de volta com 2 funcionários, eu e 2 funcionários. E um aluguel fudido para pagar, estava atrasado também, luz estava atrasada também. E a gente começou a construir tudo de volta. E cara, foi dando certo. E foi muito massa, porque você vê aquilo que eu aprendi na época do burnout, fui aplicando, foi dando certo, a forma de cobrar foi dando certo, a forma de medir foi dando certo, a qualidade foi dando certo, o processo foi dando certo. E a obra começou a ficar boa, e o cliente empolgado. Nisso a gente já fechou outro, porque ele já indicou para outro cliente. Isso que é uma coisa massa, né? A gente nem termina a obra, o cara já está indicando. Foi para uma construção nova, já surgiu entusiasmo, que o Elias hoje é meu brother. Nossa, Elias, muito brother mesmo. E a gente começou uma obra, outra obra. Quando a gente viu, no primeiro ano, a gente estava com 3 obras simultâneas, sabe? E, cara, tudo certo. O Fernando Facchini faz parte dessas obras? O Fê, ele faz parte da finaleira ali. Ele sofreu muito com essa troca, porque ele também pagou algumas coisas adiantadas que não foram feitas. A gente teve que fazer poucas coisas, mas no barco dele já tinha vedação. Parou. Ué, Fernando, pode ver? Não, mas tá gravando. Tá gravando? No barco dele já tinha só vedação para fazer. Não tinha nada assim de estrutural e nada. E até agora, há 4 meses atrás, ainda o pátio estava cheio, né? Cheio de barco. Faltava uma cica ali, uma coisa aqui. E aí que tá a graça, né? Você administrar, que você tem 2 obras que tem receita e outras 7 que só tem custo, só despesa. Você tem que administrar esse tempo para você entregar as 7 e entregar as 2 também. E tudo com qualidade. Né? Tudo com qualidade. E é assim que a gente reconstruiu. Foi assim o nosso ano passado. Sim. Foi de reconstruir tudo, né? Com muito sacrifício, foi muito foda, muito dinheiro próprio. A gente esgotou todas as reservas que a gente tinha, mas, cara, a gente entregou tudo. A gente ainda falou, o último cliente a gente atendeu faz 2 meses atrás, né? Foi muito engraçado, Beto, porque a gente estava conversando um dia sobre o podcast, né? E a gente conversou isso daí. Quem eu era? Será que tem passado? Você ainda me perguntou, né? Como é que tá teu nome? Como é que tá tua reputação e tal? E eu lembro naquele dia de falar, cara, só tem um cliente que pode falar mal de mim. Né? Que realmente foi um cara dessa transição, que eu fechei, vendi a empresa depois, o cara não entregou. E aí
muita coisa se falava na época de ex-funcionário meu e tal. E o que aconteceu? Os clientes, ele não queria falar comigo. Ele sabe aquele mau prestador de serviço que você não quer mais nem falar? Eu era essa pessoa. E nesse dia eu falei o nome dele e falei, cara, esse é o único cara que eu tenho um problema ainda. E o incrível, nesse dia ele me ligou. E eu falei, eu preciso de você, cara. Preciso de você. Naquele dia que a gente conversou? Exatamente. Naquele dia, algumas Legal. horas depois, ele me ligou e falou, eu preciso de você. E aí ele abriu a porta. No mesmo dia nós nos encontramos em Balneário Camboriú, né? Que ele mora lá. Falei, olha, cara, eu vou resolver tudo pra você e tal. E o mais incrível que eu não tinha me ligado ainda é que hoje nós concluímos o serviço que ele me falou. Ai, que Hoje, legal. hoje mesmo. O Léo e o Sandro entregaram essa parte que ele pediu lá e ele tá super satisfeito. Então, assim, a gente cresceu muito dentro daquilo que a gente construiu, que foi destruído e a gente reconstruiu de volta. Só que agora a gente não é mais aquele estaleiro que tem 11 obras, 14 pessoas, né? Nisso eu consegui me alastrar nacionalmente. Eu acho que isso foi quando eu saí de menino, comecei a virar homem, né? Porque eu falei, pô, Itajaí é pequeno demais pra mim. Quero conhecer o Rio de Janeiro. Passei uma semana no Rio, fazendo contato, fazendo podcast. Dali conheci uma pessoa que me apresentou outra e outra e outra e outra. Me alastrei em Salvador, me alastrei em São Paulo e agora tá aí. E quem é o Eros hoje? Né? Quem somos nós hoje? Cara, hoje a gente tá com uma puta crise de identidade, porque eu mais faço consultoria e trabalho com gestão do que a minha própria obra. A minha própria obra, eu criei uma metodologia, e eu chamo de metodologia mesmo, que ela tá dentro do custo, dentro do prazo, tá todo mundo trabalhando satisfeito, o cliente está satisfeito, é uma escuna de 72 pés que a gente trouxe lá de Paraty. E, cara, tá todo mundo bem. Aqui? Aqui, tá lá no estaleiro. E eu mudei o modelo de negócio, entreguei o terreno, entendeu? E hoje eu só trabalho com barcos onde eu posso montar minha marcenaria em cima do barco. Então, só barco grande, assim. Claro que eu vou continuar atendendo obras pequenas, se eu precisar alugar alguma coisa, mas hoje eu não preciso, né? Então, eu mudei tudo, reestruturei tudo. Hoje eu toco a minha obra, o meu estaleiro, toco um outro estaleiro de um investidor lá de São Paulo que está lançando um barco ali. Toco uma obra em Salvador, A outra tá de Maceió que vem pra cá. a outra de Maceió que vem para cá também pra gente fazer. Então eu acho que hoje eu tô... Catamarã? Catamarã. É do Peter. Pessoa maravilhosa. E assim, Querido. cara, quando você faz o trabalho bem feito, você tem uma reputação de que entrega. É mesmo. Por exemplo, o Peter, né? Ele falou, eu quero construir uns produtos. Eu queria que alguém fosse o vendedor e eu queria que você vendesse para mim. Eu falei, óbvio, né? Vamos lá, o que que é? E aí que ele me mostrou, cara, ele faz umas infusões, ele faz umas laminações, assim, uma coisa muito high-tech. Bom, ele trabalha para aeronáutica, né? Ele faz ponta de asa de avião. Então, assim, quando ele entrou, a Silvana desenhou umas rodas de leme para ele, cara, ficaram maravilhosas, de fibra de carbono, ele desenvolveu uma técnica e tal, sabe? Começou a aparecer esse tipo de coisa. Começou a aparecer empresa de anti-incrustante que queria lançar e precisava de um cara que apoiasse, e mandou o produto pra gente, e hoje eu faço assessoria para eles também. Então, assim, hoje a gente vive do mercado náutico, mas hoje a gente até tirou o estaleiro debaixo do Silvério, né? Hoje a gente não divulga mais Silvério e estaleiro. A gente divulga só Silvério, porque assim, a gente tá na náutica, a gente gosta do que faz, a gente continua fazendo bem feito, a gente toca obra. Eu gostaria de ter 2, 3 obras simultâneas, no máximo, ali daquele tamanho, acho que já tá bom. Continuo me alastrando na indústria, mas principalmente o nosso foco tá na escola, que é o Instituto Oceano, que a gente lançou a ideia lá no podcast do Vela Show, e que é uma outra conversa, porque ali a gente vai treinar a mão de obra, porque tem algumas coisas que eu gosto quando eu vou abrir uma empresa, né? Primeira é pouco concorrente. Eu tenho que ser, tipo, no máximo um oligopólio, assim. Tem que ser eu e mais um, eu e mais dois, né? E que no estaleiro já vencia. Segunda coisa, tem que ter margens boas, né? Eu não gosto de trabalhar muito e não ver dinheiro. Acho que ninguém gosta, né?
Mas tem mercados que é assim, você se fode, e no final, cara, você tá ganhando um percentual muito pequeno. Eu não gosto disso. E a escola vence todas as coisas. Eu também gosto de levar alguma coisa para a sociedade, né? Entregar, não quero só lucro, assim. E a gente teve a ideia da escola e hoje a gente está super focado. A gente está gravando muito conteúdo digital em casa, no estaleiro. Por isso que a gente tem os equipamentos, né? De câmera e tudo. Porque a gente grava mesmo todos os dias para lançar os cursos, porque a minha ideia é ensinar as pessoas a terem a sua própria empreiteira. É que legal. Tudo que uma indústria quer e vários empreiteiros, né? E Que qualificar pessoas, né? Exatamente. Então, hoje o que a gente tem, né? Principalmente na laminação, é um cara que sabe pouco ensinando um cara que não sabe nada. Né? Porque ninguém dá curso disso. Existe a Barracuda, caríssimo curso, é uma coisa muito específica e tal, mas assim, no dia a dia, ensinar a lixar, ensinar coisa assim, tanto que a gente desenvolveu um curso de 3 meses e todo mundo que a gente conversa fica todo mundo empolgado, né? Aonde é que a gente está nesse projeto? Que eu tô precisando de um CEO nessa ideia, porque eu não posso fazer esse papel. Eu não posso tomar a frente da escola ali, eu posso continuar na gestão, no estratégico, posso continuar no comercial, visitando as indústrias e tal, mas o operacional da escola foge um pouco, né? É diferente, não é obra. Eu sei tocar obra, não sei tocar uma escola. E a Silvana também tem a parte de design que ela toca, então a gente precisa de achar uma pessoa, e é o passo que a gente está hoje. Encontrar essa pessoa que toque a escola pra gente. Então, assim, obra, reforma, faço muito bem feito, mas graças a Deus cheguei num ponto que eu posso selecionar os clientes. Ô, Eros, e você comentou ali sobre o espaço. Não existe mais o espaço que tinha antes em Navegantes, do Silvério? Existe, a nossa obra nova está lá. A única coisa que agora é a seguinte, se você vai levar o barco para lá, você paga direto para o proprietário. Antes você pagava para mim. Entendi. Entendeu? O preço ficou um pouquinho mais caro para você, porque antes eu diluía o aluguel em 5 ou 7, dependendo do tamanho do barco. Hoje você paga direto pro dono. Então um veleiro de... Como se fosse uma diária. Você Uma paga, diária de pátio. você paga literalmente isso daí. Que ótimo que tu fez isso. Claro, eu me livrei de 13 pau de conta fixa, entendeu? E pago um pouquinho, claro, porque minhas máquinas ocupam estão espaço, lá, né? Espaço, né? E tal, mas é assim, ó, foi a melhor jogada que eu fiz Claro. na questão de modelo de negócio. Escutando tua história até agora e comparando com a minha, né? Eu sempre acreditei num objetivo como você também. Mas eu consigo ver que tu teve mais altos e baixos, né? Eu tive mais baixos, né? Subiu e desceu muito, entende? E esse é o meu maior medo, entende? Então, o que eu posso falar? Assim, eu te admiro, porque tem que ter muita coragem para subir, para descer e subir de novo, né? Foi foda, foi uma época muito foda. E por isso que eu sou sempre conservador, entende? Eu morro do medo do descer. Eu posso descer, mas eu quero descer com o pé no chão, com dinheiro na conta para poder pagar quem eu preciso pagar e honrar com quem que eu tenho que honrar, assim como tu fez, entende? Então, eu acho que o teu perfil é muito mais agressivo no bom sentido do que o meu, que é mais conservador, entendeu? Até porque é um pouco também da característica do nosso negócio, né? O varejo, se você for muito agressivo, você, se fode, né? As margens não são tão grandes assim, você tem que ir Precisa mais ter de uma boa. cautela. Né? E na prestação de serviço não, se você for muito cauteloso, você se fode, porque o teu concorrente vai chegar o nosso amigo ali da Marina, filha da puta, vai botar um preço 40% do teu, vai pegar o teu cliente e você fica como? Essa parte a gente corta. Corta. Entendeu? Mas é verdade, né? O cara chega, bota um preço derruba o teu preço ali, Porque é muito depende fácil. do ramo que tu atua, tu tem que ser um pouco mais
agressivo ou um pouco mais conservador. E ali tu vai se achando, mas todos no perfil empreendedor. Tipo, o Eros teve várias chances de se tornar um funcionário, mas Ou de ele desistir. ou de desistir, mas ele tinha no sangue o perfil de ser o empreendedor, empreendedor e de ser o dono do negócio, né? E isso a gente já se questionou em vários momentos na nossa vida, porque ser funcionário muitas vezes é muito fácil, né? Porque tu vai ali, tu senta, tu trabalha, E tá aquele garantido dia o teu Aquele dinheirinho mês tá tudo certo, e tu vai embora, mas aí tu também paga por aquilo, né? Tu tem, Isso. tem as ordens, tu tem que cumprir aquele horário, enfim, é um perfil de pessoas. E aí tem o perfil empreendedor, que aí se divide ali de ser mais conservador ou mais arriscar. E assim a gente vai indo no mercado, né? Mas tu vê, o Eros teve vários momentos que ele poderia virar ali um funcionário. Tu tentou virar um funcionário. Tentei Só entrar em que foi multinacional, tão forte em ti que tu foi lá e criou de novo o teu negócio, né? Eu não consigo trabalhar para os outros, isso é Isso. zero, assim, não consigo mesmo. Posso no máximo trabalhar hoje, eu sou Mesmo muito mais ter quebrado a colaborativo. cara, né? E ter fechado a empresa e tu falou, não, eu vou trabalhar pra mim, vou tentar Então, de novo. é isso que eu quero dizer, assim. Não que eu não passei, entende? Ou que a gente Sim. não passou. Toda hora que o Eros falava, dá pra ver a Silvana, né? Passamos. Pô, Passamos foi juntos, foda, entende? Então, o que eu quero dizer, assim, ó, é legal de ver a superação. Eu acho que esse é o mote do nosso podcast. Isso. Eu não quero ver os nossos clientes, amigos, parceiros falar dos seus produtos, sabe? Eu quero ouvir histórias, sabe? E saber Que a que gente não pode se existe inspirar naquela história. E saber que não existe certo, errado e nem atalho. e nem né? atalho. Existe o certo, na verdade, né? Porém, às vezes o meu certo é diferente do teu certo. E que se você, né, se a pessoa que a gente vai convidar toma caminhos diferentes, mas chega até o objetivo ou o correto, eu acho que é o que mais vale para a gente poder estar ensinando aqui nesse projeto, entende? Porque Né? se tem uma coisa que a náutica vive é de reputação. Né? Você não consegue crescer dentro da náutica sem reputação, sem boa reputação. E sorte que eu aprendi isso muito rápido. Né? Eu falei, porra, com essa reputação que deixaram eu não vou sobreviver. E aí lutei e isso sacrificou o projeto Summer. Porque foram tantos recursos em passivos para recuperar a reputação que quando a gente foi lançar o próprio barco tinha acabado o dinheiro. Entendeu? Porque para construir um barco novo, não sei se vocês sabem, mas é R$600 mil para você construir um veleiro do zero, né? Do momento que a gente estava ali. E tinha ido muito desse dinheiro. E quando a gente viu, quando o meu sócio viu, falou, cara, não, peraí, a gente já gastou mais da metade disso em passivo, agora a gente tem que construir um projeto novo. Cara, quer saber, eu vou cair fora. E nesse ano, em janeiro, foi a primeira vez na vida que eu me dei férias de verdade. A gente falou assim, não, a gente quer férias. Quantos dias? Uma semana? Eu falei, eu quero 20 dias de férias. E a gente queimou uns favores, né? Num amigo nosso que tem uma pousada lá na Ilha Grande, conhecia aquela região da Ilha Grande e tal. E no segundo dia de férias, de verdade, o meu sócio me ligou e falou, cara, eu não quero mais ser sócio, eu quero encerrar a empresa. Entendeu? Eu não vou mais entrar, o projeto Summer agora você toca, não quero nada, mas eu quero encerrar. E ali mais uma vez eu tive... Boas férias. Aí eu tive a oportunidade de falar, acabou as férias. Cara, naquele dia começou as férias. Porque eu tinha feito uma travessia de 5 dias de veleiro, a gente levou um Delta 36 dali de Paranaguá até lá. Foi foda a travessia, assim. Travessia é uma coisa foda, você exige muito de você. A gente chegou lá, conheci lugares paradisíacos, mergulhei no meio do oceano com água azul. Foi uma experiência muito legal. E lá eu falei, cara, quer saber? Mandei pra Sil, falei, ó, tô meio off do celular aqui, vou dar umas caminhadas por aqui. Eu passei 2 dias lá sozinho, né, antes de vocês chegarem. E falei, começou minhas férias. Falei, cara, agora eu tô sozinho no mundo. Só que assim, no ano passado, cara, eu botei em prática muita coisa que eu sabia fazer. Então, por exemplo, eu via em você que eu tinha uma oportunidade de permear ali no teu mercado, eu fiz. Entendeu? Eu tinha umas obras, tinha um fluxo de caixa que garantia o meu salário, então eu só fui investindo o meu tempo.
e abri muitas frentes de trabalho. Abri muitos ativos, transformei muito contato em ativos, em ideias e investia tempo nisso. E o que aconteceu? Quando eu voltei de férias, eu comecei a colher um por um, porque eu já tinha plantado no ano. Então pessoas que estavam abrindo empresa e descobriram que agora eu tinha tempo, não, então eu vou te contratar para você me ajudar nesse negócio. Então não, agora eu quero você nessa iniciativa. E eu quero você nisso aqui também, nisso aqui também. Então quando começou fevereiro, a gente já estava com as contas todas estabilizadas, a conta da Honda, a conta da pessoa física, né? Toda estabilizada, eu tinha conseguido trabalho para mim e para a Silvana, tinha conseguido obra, a maior obra do estaleiro, é essa obra que nós estamos vivendo agora, entendeu? A maior obra global mesmo. E, cara, foi muito incrível, porque a gente, ali naquelas férias que eu recebi essa notícia, foi onde eu arrumei a vida, sabe? E eu lembro de falar, cara, eu vou ficar desesperado, vou atrás de outro sócio, ou quer saber? Cara, eu acho que eu vou tocar essa porra toda sozinho. Que nem eu sempre fiz, vamos tocar eu e a Silvana. Quando a Silvana chegou, ela já sabia da notícia. E a gente começou a pensar o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Cara, vamos fazer o que a gente sabe. Vamos fazer design, vamos tocar obra e vamos dar consultoria, porque hoje eu sou muito mais gestão do que marceneiro, né? Sou muito mais gestor, muito mais mesmo. E foi a melhor coisa que aconteceu. Sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu. Então hoje a gente tá, né? Isso é uma coisa interessante até de comentar, porque assim, todas as vezes que o Eros buscou um sócio terceiro, deu errado. Todas as vezes que ele acho que teve medo, que buscou uma sociedade, não foi legal, a pessoa não entendia, várias, né? Ou foi durante um tempo e depois não foi mais. Mas a partir do momento que ele assumia sozinho, as coisas se reorganizavam. Então, assim, eu faço um feedback, né? Tô aqui atrás, background e tal, mas realmente ele tem um poder de organização, a gente fala o pensamento sistêmico, que eu ainda estou tentando acompanhar, porque é uma coisa só a cabeça dele mesmo que consegue. E isso é muito legal, porque ele sozinho, ele vai muito mais sozinho nesse sentido, assim, ele funciona muito bem. Eu não sei dividir idiotice, sabe? Eu já falo, eu não consigo trabalhar com gente mais idiota que eu, porque eu já não sou muito esperto, né? Ainda dividir idiotice com outra pessoa, a pessoa vem com uma ideia ruim, aí às vezes você tem 50-50, daí você tem que... então vamos, né? Hoje eu falei pra minha consultora, eu falei, eu adoro a minha equipe, né? E às vezes a minha maior dificuldade é demonstrar isso, sabe? E eu gosto de trabalhar com gente que também eu aprendo. Eu preciso aprender. Você falou uma coisa que eu passo diariamente, né? A solidão. O empresário é muito só. Né? Eu tenho a Patrícia, eu tenho minha família, mas o meu dia é só. Meus pensamentos, é comigo, meus pensamentos, minhas dificuldades, a minha ansiedade. Eu comigo mesmo. Eu que tenho que criar uma estratégia para dizer para o colaborador, faz aquilo, acho que pode ser feito dessa maneira, o que tu acha, tal. Eu preciso criar na minha cabeça todo dia estratégias. Isso é solidão. Naquele momento. Eu não sou uma pessoa só, mas eu tenho os momentos de solidão, né? E aí eu sinto falta de ter um apoio, entende? E aí isso vem do colaborador. Se tu abre espaço para ele também, né? E muitas vezes eu sei que eu não abro, né? Que eu estou preso no meu pensamento, às vezes negativo, né? E eu não acho a saída, mas se eu abro para qualquer pessoa aquela minha dúvida, e principalmente para o colaborador, ele me ajuda a achar a saída, sabe? Isso. Eu tenho aprendido isso, é muito difícil para mim, mas eu tenho aprendido mais. Dividi muito isso com a Patrícia, muito em casa, mas também é muito difícil até eu conseguir me abrir e falar da minha dificuldade, porque para ela às vezes parece ser muito óbvio a saída. Isso. E na minha cabeça é muito difícil de achar. Assim como eu também estou aprendendo a dividir com o colaborador, sabe? E aí a gente acha uma saída, eles acham a saída. Porque são pessoas inteligentes. Isso. A gente precisa confiar mais. Isso, e Steve Jobs falava, né? Você tem que contratar pessoas mais inteligentes que você e deixar elas fazerem o trabalho, né? Você dá a visão e elas que tem que fazer. Você não pode querer ser mais inteligente e fazer elas trabalharem para a tua ideia, né?
Porque isso é uma puta burrice, né? Você já tá pagando, paga uma pessoa boa pra tomar a responsabilidade daquilo ali. E se der errado, pô, bacana. Deu errado, agora você aprendeu, né? Então você não vai errar mais. Então vamos seguir. Eu acho que foi essa o maior aprendizado daquele meu burnout, foi ser colaborativo e aprender a técnica de ser colaborativo. Porra, tem um problemão aqui para resolver, e então vamos resolver junto, porque esse problema não é meu, Ou delegar, né? Delegar, pras outras é. pessoas. Delegar. entendeu? Esse problema não é meu, a gente tem que resolver junto. Então você dá uma ideia, e isso é muito difícil. E isso na obra não existe. Sempre tem aquele patrão com um chicote, né? Que tem sempre o, como é que é o nome? Chibata. Não, como é que é o nome? O capataz. Sabe? Ah, quem é o capataz dessa obra? Nossa, é uma palavra que me arrepia, porque me parece um cara em cima de um cavalo com um chicote, entendeu? E batendo ali. E no começo do estaleiro, eu não tinha isso, eu era muito rude. O meu trato era rude, entendeu? Era de puta que pariu, nós não estamos fazendo nada pra baixo, entendeu? E ninguém gosta de trabalhar num ambiente assim. E as pessoas trabalhavam porque era dali que vinha dinheiro, graças a Deus eu nunca atrasei um salário e, né, vamos lá, vamos trabalhar com esse cara. Mas eu não tinha muito trato. E aí quando eu voltei uma outra pessoa, parecia um novo convertido, né? Eu sabia conversar, sabia tomar as decisões em grupo. E cara, foi muito engraçado, eu lembro logo quando eu assumi, tinha uma coisa que eu sabia que ia dar errado. Os caras resolveram pintar um negócio lá, eu falei, cara, isso aí vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Mas eu não falei. Não vou deixar. Vou deixar, porque chamei todo mundo, vamos lá. E tinha uma influência, uma pessoa que tinha uma influência maior que eu naquele grupo ali que estava começando. E eu falei, então tá bom. Então vamos deixar. Entendeu? Na época o prejuízo ia ser baixinho, assim, ia ter que comprar as tintas de volta e tal. Eu falei, vamos deixar. E deu errado, sabe? E engraçado que o estaleiro, como um todo, aprendeu, todo mundo aprendeu e aquele erro a gente nunca mais cometeu. E às vezes se a gente fala, Isso. não faça desse jeito, porque eu tô mandando, porque eu não quero gastar esses R$ 1.000 em tinta de volta e tal, todo mundo aprende o quê? Com esse cara não adianta ser criativo e trazer solução, porque ele só ouve a voz dele e dane-se, ele vai pagar de novo se der errado, então, sabe? E ali foi muito bacana. E hoje a cultura é assim. Hoje a minha obra tá assim. O Léo, que o menino não tem o segundo grau, ele faz planilha, faz relatório, consumo de hora, consumo de todos, ele acompanha o cronograma, eu monto o cronograma, gerencio o fluxo de pagamento, ele faz os pagamentos de todos os ajudantes, então do nível dele ali para ajudante, coisa assim, ele faz os pagamentos quando precisa, eu faço só quando é profissional, tipo o pintor de fora, terceirizado, coisas assim, sou eu que faço, mesmo assim ele manda, o cara trabalhou tantas horas, fez tantas peças, sabe, consumiu tudo aquilo ali, ele que faz o controle todo, então quer dizer, eu também aprendi a pegar uma pessoa que está bruta, mas que tem vontade, consegue identificar essa pessoa que tem vontade. Eu acho que isso que é a maior proeza do empreendedor. Você não vê só as tuas coisas que você tem de bom, você tem que ver nos outros. Isso, olha, esse cara é bom, investe nesse cara, entendeu? Que vai dar certo. Não foi assim com o Fábio, sabe? Um dia eu olhei pro Roberto e falei, cara, você tem um cara ótimo, é o Fábio. Você tem que investir nesse cara e tal. Lembra, a gente tava tomando cerveja. E aí naquele dia você falou, tem força de vontade, né? Tem força de vontade. E hoje o que é o Fábio aqui dentro? Entendeu? E o Léo eu vi a mesma coisa. E falei, vou investir nesse menino. E continuo investindo. E cara, pasmem, eu passo 2 horas por dia na obra. Vou 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Resolvo as coisas macro. Léo resolve as coisas micro, Silvana cuida da qualidade, todo mundo trabalha o que tem que trabalhar e a obra está sendo assim um sucesso financeiramente, um sucesso para o cliente está muito satisfeito. Então acho que o meu processo, quem é o Eros hoje, né? Hoje é um cara que continua fazendo faculdade, estou ali entre o 5º e 7º período de administração, porque não consigo parar de estudar. Hoje eu tenho muita inteligência emocional, então recebo desaforo, já recebi cuspida na cara de ex-funcionário, acabei de receber uma ameaça de morte
de um cara que eu entrei numa indústria, ele falou, você não vai mexer no meu queijo. Sabe aquela história de quem mexeu no meu queijo? Não vai ser você, eu te estouro lá no estacionamento. Eu falei, então tá bom, cara, muito obrigado pela tua opinião, agora, senhor, por favor, me deixe voltar a trabalhar aqui que eu tô precisando, sabe? E então, isso exige, chego em casa, às vezes chorando de raiva, né, porque as coisas não andam do jeito que eu queria, e o cliente em si, o cara que me paga não tá vendo isso, mas você entende? Exigiu muito crescimento pra gente chegar aqui onde a gente tá hoje, tendo coragem de dar a carinha, aqui de frente da câmera, dizer errei, dizer somos humanos, dizer já tive burnout, já tive atalhos, já fiz coisas erradas, mas cara, eu nunca passei um período da minha vida que eu estava tão confiante daquilo que eu sou capaz de fazer, sabe? Hoje eu faço parte como é que eu posso dizer assim? Eu faço parte de um conselho do Rumar, que é um instituto, É um instituto. é uma OCIP, né? Tipo uma ONG que quer fazer cultura marítima no Brasil. Eles são apoiados pela Marinha, a estrutura deles é toda dentro da Marinha, eles recebem verbas e tal. Faço parte daquele conselho, por causa de gente que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Hoje toca obra ali, faz aqui, faz aquilo ali. Por quê? Por que não? Por que eu vou ficar lá só dentro de um terreno, pagando um aluguel fudido, com várias obras, vários clientes, estressado e tal? Não. Aprendi a me reinventar, crescer pessoas em volta de mim. E o Instituto Oceano tá aí para isso, que é a próxima coisa que tá assim, ó, a gente está trabalhando incansavelmente para isso aí. Então, muito provavelmente, hoje é dia... 23. Hoje é dia 23 de março, né? Para o pessoal do futuro vai ver isso, vai falar, nossa, o Eros nem tinha o Instituto Oceano, porque eu acho que de todas as empresas que eu abri, o Instituto Oceano vai ser a maior de todas, a mais rentável de todas e a que mais vai impactar, sabe? Porque a gente vai botar mão de obra num setor que é tudo, só o que as pessoas precisam. Por que a náutica no Brasil não evolui? A minha opinião é porque a gente não tem mão de obra capacitada suficiente, desde gestão financeira, que a gente já viu muito CEO arrogante de estaleiro dar com as caras no muro, né? E quebrar. As pessoas têm que lembrar que a gente está entre Itajaí e Navegantes, que aqui tem muito estaleiro. A gente já viu muita gente arrogante, eu venho de São Paulo, eu sei fazer. E eu e ela conversando em casa com um vinhozinho, eu falei, cara, aquela empresa ali vai dar merda. Aquela empresa ali vai quebrar em 1 ano. E não tinha... Era certo, né? A empresa foi lá e quebrou. Por quê? O cara não controlava aquele aspecto ali, sabe? E a gente olha para o olho e fala, cara, para que eu vou ficar só nesse setor, sendo que a gente pode se alastrar, ter tempo para criar um podcast, ter tempo para gravar conteúdo na internet. Tempo a gente não tem, a gente arranja, né? A gente arranja. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Eros, Silvana, Paty, a mim. Foi muito legal. A gente ter se dedicado, né, a isso. E eu acho que as próximas coisas, as próximas pessoas vai ter esse tom, né? Acho que a gente deixou o tom do negócio, que é assim... É para inspirar pessoas. É, altos e baixos, e estamos aí. E é isso que a náutica precisa, né? Bem isso. Foi Um abraço, legal. gente. Muito Tchau, obrigado tchau. a todo mundo, você aí do futuro. E vamos lá, espero que gostem, né? Até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Tchau. Parabéns, gente. Tchau, tchau.